Olá, esse é o terceiro vídeo do canal Debate, do quadro 5 minutos mais ou menos. Hoje, dia 11 de outubro, vamos falar de Cássio Nunes e Bolsonaro, sobre bandido bom e bandido solto, sobre padre Júlio Lancelotti, sobre São Pedras ou Meteoritos e o jovem beato influencer, canonizado pela igreja. Acompanhe e curta, compartilhe e principalmente se inscreva. E o assunto agora é Bolsonaro e Cássio Nunes. O assunto da semana, né? A polêmica da semana. Inclusive até os seus apoiadores mais fiéis questionaram a indicação de Cássio Nunes, que indica, na verdade, um posicionamento, um alinhamento de Bolsonaro ao Centrão. E o Bolsonaro, nosso presidente motoqueiro fantasma, disse nesse final de semana de feriado: tem muita gente boa que passou pelo governo do PT. A gente não vai pegar e falar para esse pessoal: olha, você trabalhou e está fora. Tem gente que tem cabeça de militante, daí sempre vejo sempre a questão da proatividade deles. Como assim? O que tem a ver com Cássio Nunes? Cássio Nunes foi indicado pelo governo Dilma, tá, a assumir um cargo na Justiça Federal, certo? Então por isso essa fala, por isso tanta reverberação, né, contra a indicação dele. Mas ninguém está percebendo que Bolsonaro está fazendo o quê? Ele está se voltando ao centrão, tá? E principalmente o centrão com aqueles famigerados, corruptos, ex-aliados do PT, né? Que ele tanto negou. Mas ninguém esquece que Bolsonaro sempre foi do centrão. O partido que ele ficou mais tempo foi o PP. O PP que durante o governo do PT era a sua base aliada. E a gente não pode esquecer que o Bolsonaro, na verdade, ele sempre gostou de um centrão. Aliás, ele sempre gostou de fiscalizar o centrão dos outros. Né? Bolsonaro também está mostrando uma habilidade maquiavélica. Não que ele tenha lido o livro Príncipe de Maquiavel, porque ele fala que não lê projetos que tenham 30 páginas. Imagina ler um livro de 200 páginas, ou menos, que é o caso do livro Príncipe de Maquiavel. Mas ele se mostra, mais uma vez, muito habilidoso na política. Isso que a esquerda pira e não consegue entender. Por quê? Ele muda o discurso. Ele começa a negociar com o Centrão. Alguns meses atrás ele fala: não vou negociar com ninguém, mas se aproxima cada vez mais do fisiologismo do Centrão. Ou seja, aquela prática do toma lá da cá, de negociações, eu te dou isso, você me dá aquilo, e a gente consegue aprovar algumas coisinhas, certo? E mudou também a sua base de apoio durante essa pandemia. Olha só que habilidade maquiavélica. A roda da fortuna girou e ele está conseguindo sair por cima. Por quê? Ele muda a sua base de apoio da classe média reacionária, uma classe média ressentida, que não gosta de pobre no aeroporto, para os pobres, certo? Porque ele perde essa base quando ele perde o Mandetta, quando ele perde o Sérgio Moro e se afasta desse discurso lavajatista e se aproxima da base dos mais pobres, que ele sempre criticou, né, de dar dinheiro para pobre. Ele se aproxima com o tal do auxílio emergencial, que nem foi ele, quer dizer, o governo colocou, mas quem colocou R$600 na verdade foi o Congresso. E ele absorve para ele essa nova prática, né, e consegue aumentar sua popularidade, com tudo aquilo que ele negou sempre. Isso é o que? Habilidade maquiavélica. Parabéns, Bolsonaro. Porque ele sabe que nas eleições de 2022, essa base reacionária que pode ter se afastado dele, essa base lavajatista, na hora de ter que escolher entre alguém associado ao PT e ele, vão escolher por ele. Assunto agora, Padre Júlio Lancelotti. Para quem não conhece, Padre Júlio Lancelotti é um pároco da igreja São Miguel, da Moca, e que há muitos anos, há mais de 30 anos, ele trabalha com população de rua. Né? E não só trabalha com a população de rua, dando alimentos, mas recuperando, incentivando, estando ao lado dos moradores de rua, dos viciados em drogas. Né? Há muitos anos ele recebeu já vários prêmios ligados a essa área dos direitos humanos, aquele que realmente está ao lado e está batalhando pela população mais pobre. Ele recebeu, nesse final de semana, uma ligação do Papa Francisco, né? Que com certeza ele pensou que fosse trote. Né? O Papa ligou para ele e o abençoou e disse para ele ser perseverante, ele disse para ter fé e manter seu trabalho,
certo? É como o Temer disse naquela reunião, né? Tem que manter isso daí. Agora pelo Papa, né, falando isso. Tem que manter, né? Porque o Padre Júlio, recentemente, tem sido alvo de muitas críticas, já há muitos anos ele é alvo de muitas críticas, principalmente pelo deputado estadual, Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, que o chamou de cafetão da miséria. E não bastasse isso, alguém que se esforce e doa a sua vida, seguindo os preceitos do Evangelho, doa a vida aos mais necessitados, aqueles que estão numa situação mais vulnerável, aqueles que estão no vício, ele que se dedica tanto a sua vida por eles, ele tem sofrido ameaças, ameaça de morte, inclusive. Nas ruas de São Paulo, uma das ameaças que ele recebeu, falando que ia tacar fogo em todos aqueles vagabundos, inclusive que ameaçando de vida o próprio padre Júlio Lancelotti. E no final, o motoqueiro que dirigia a moto, que proferiu essas ameaças, gritou: "Mamãe, falei". Olha só. Né? Então, força ao padre Júlio. E eu deixo a interrogação para vocês. Polêmico. Se Jesus voltasse e fosse para a cidade de São Paulo, ele estaria na Paulista ou na Cracolândia? Pensa. Que coisa me xinga depois. Curiosidades do dia. São pedras? São meteoritos? Alguém já viu esse episódio do Chapolin? É pedra, meteorito. Sim, meteoritos caíram na cidade de Santa Filomena, Pernambuco. Esses meteoritos, essas pedrinhas que vieram do céu, no caso o espaço, não de Deus. Essas pedras caíram do céu no dia 19 de agosto de 2020. Quem encontrou essas pedras, quer dizer, meteoritos, a grama dessa pedra foi negociada por 20 até 40 reais por grama de pedra. Eles venderam essas pedras. Só que aí quem comprou, né, tá vendendo hoje na internet por 100 reais a 300 reais por grama. Então tem gente negociando a mais de R$1.000 uma pedrinha pequenininha. Ou seja, as pessoas em Pernambuco pegaram essa pedra e venderam no atacado e outras pessoas estão vendendo no varejo. Olha só, o capitalismo cuidando dos meteoritos, da venda dos meteoritos. Outra notícia interessante, a Igreja Católica está se atualizando, porque a Igreja, amanhã, no dia 12 de outubro, vai beatificar o jovem Carlo Acutis, conhecido como padroeiro da internet. Não bastava ser Santa Clara, padroeira da televisão, agora temos um padroeiro da internet. Olha só, o italiano morreu aos 15 anos, em 2006, de leucemia. Neste sábado, ontem, ele tornou o primeiro influencer beato. Olha só, podemos ter um santo beato, influencer. Olha só que muito louco, né? Quem sabe um dia eu chego nesse ponto, né? A igreja reconheceu como milagre a cura de uma criança brasileira que tocou uma relíquia de Acutis. E a parte que eu achei mais interessante, uma das questões mais interessantes, além de ser um influencer e santo, canonizado, ele foi sepultado de tênis da Nike. Olha só, o mundo contemporâneo está chegando nas religiões, as religiões estão se atualizando. Que coisa interessante. Notícia importante do dia, o ministro Luiz Fux suspende a decisão do ministro Marco Aurélio sobre André do Rap, ou do Rap, ex-chefe do PCC. Aliás, ou ainda chefe do PCC, sei lá, depois vocês conversam com ele e tiram essa dúvida. Que nos leva àquela ideia, né? Bandido bom é bandido solto, segundo o ministro. Porque o magistrado, no caso o Marco Aurélio, ele afirma que cumpriu a obrigação de aplicar o trecho introduzido no Código do Processo Penal pelo pacote anticrime, aprovado pelo governo atual, que prevê a necessidade de o juiz renovar a prisão preventiva a cada 90 dias. O que não ocorreu no fato. Então não renovou a prisão preventiva, pronto, está solto. O que nos leva a acreditar o seguinte: há uma diferença muito grande entre se fazer justiça e cumprir a lei, certo? Ainda nós temos que pensar nessas grandes questões. Eu não sou jurista, mas é interessante a gente pensar que nem tudo que está na lei, nem tudo que está na lei é necessariamente justo ou ético, né? Mas a gente tem que pensar sobre isso, principalmente daqueles que formulam essas leis, que são os nossos parlamentares. Esse foi o nosso terceiro vídeo. Agradeço a todos que já se inscreveram no canal. Se você não é inscrito, se inscreva também. Só faltam só 900 pessoas para poder começar a ganhar dinheiro com o YouTube. Muito obrigado. E nessa semana postarei vários vídeos sobre filosofia, sociologia e história. Não percam, continue acompanhando meu canal. Muito obrigado, até mais.